Tô achando esse enquadramento uma bosta, mas vamos lá, né? Olá a todos, eu sou a Larissa, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu nem acredito, mas eu tô aqui pra meio que falar sobre livros. Uau! De tempos em tempos isso acontece, né? Eu trouxe vocês aqui pra dentro do meu novo escritório, que ainda tá um pouco inacabado. Se vocês quiserem, depois eu faço um tour pra falar um pouquinho sobre algumas coisas que têm me incomodado nesses últimos tempos e especialmente nessas últimas semanas. Muito bem, nós estamos em setembro, né? Mês da visibilidade bissexual. E existem várias questões aí que a gente poderia discutir dentro desse mês de visibilidade. Eu sinto que eu poderia estar falando mais, que eu poderia estar produzindo mais coisas, mas nesses últimos tempos, produzir conteúdo sobre literatura, produzir conteúdo ponto, tem sido um grande desafio para mim. Então acreditem quando eu digo que eu não tinha nenhum plano de fazer esse vídeo, eu não tinha nenhum plano de vir falar sobre isso, de vir trazer esse tema aqui pro canal, até porque nos últimos meses o conteúdo que eu tenho feito aqui ele foi meio que desviado para várias direções, né, falando aí um pouco sobre os meus mais diversos tipos de trabalho, mas eu senti que eu precisava fazer esse vídeo depois de ver esse tweet que vai aparecer aqui em algum momento, da Bruna Fontes na minha timeline no Twitter. E aí, não sei o que rolou, que o mundo explodiu e várias pessoas começaram a levar isso para um lado muito pessoal e comentar sobre como elas, é isso mesmo, né? Porque a gente já vê muitos casais, muito casal hétero por aí e talvez a gente esteja cansado e a gente queira ver isso de outra forma. Muito bem, eu vou fazer um paralelo ao longo desse vídeo que talvez seja um pouco longo, com algumas experiências da minha vida pessoal. E a primeira delas que eu quero lembrar aqui pra vocês é a primeira vez que eu falei sobre representatividade bissexual neste canal. O ano era 2016, eu fiz um vídeo com a Nina e a Aino. São um vídeo de duas partes, porque é um vídeo bastante longo. Vai aparecer aqui em algum lugar, acho que caiu um Veda daquele ano, era uma época onde eu ainda fazia conteúdo pro YouTube com alguma frequência. E, enfim, foi um divisor de águas na minha vida por vários motivos. Primeiro porque foi a primeira vez que eu trouxe convidados para falarem extensivamente sobre um tema. E segundo porque ali, naquele dia, naquele meio de 2016, foi quando eu olhei pra mim mesma pela primeira vez e admiti em voz alta na minha cabeça que talvez eu fosse bissexual. O meu caminho com a minha sexualidade ele foi muito longo e ele passa por uma série de dúvidas que eu acho que são inerentes à existência de todas as pessoas LGBT, porque a gente vive numa sociedade muito heteronormativa, numa sociedade que 90% das vezes não vai te dar a oportunidade de pensar que você pode sentir ou pensar ou existir diferente, mas existem algumas coisas que eu encaro como sendo talvez particulares à descoberta bissexual. E aí você que não for bissexual, que talvez esteja pertencente aí a outro momento, a outra letra do alfabeto da variedade LGBTQIAP+, talvez você possa me corrigir com relação a isso. Mas na minha experiência pessoal e do que eu percebo com relação ao que eu converso com outros amigos, né, com outras pessoas que estão em outros espectros da bandeira LGBT, é uma coisa muito bissexual você questionar o tempo todo a validade ou a realidade dos seus próprios sentimentos. De que maneira? Pra mim, era impossível eu me considerar uma pessoa bissexual se eu nunca tivesse beijado, ou namorado, ou ficado, ou tentado ficar com alguém do mesmo gênero. Né? Então até 2016 eu só tinha beijado meninos, né? Só tinha namorado com meninos, só tinha me interessado romanticamente por meninos. Então pra mim não fazia sentido eu dizer, bater no peito e falar eu sou bissexual se eu nunca tinha tido essa experiência. Né? De que maneira? Como é que eu comprovava essa bissexualidade? E aí eu sentei naquela tarde com a Nina e a Aino e a gente falou extensivamente sobre isso. E eu lembro especificamente do momento em que a Nina falou, eu sabia que eu era bissexual mesmo sem ter beijado uma menina antes. E eu fiquei tipo, tá, mas como que você sabe isso? E quanto mais eu fui escutando elas falarem, mais eu percebi que isso tinha a ver menos com a comprovação, né, com os recibos que você podia falar, eu beijei tantas pessoas, eu tenho a comprovação de que eu sou X ou Y, mas com algo que você ia se entendendo e se dando liberdade de entender. E mesmo assim, eu queria dizer que foi uma coisa super fácil, que eu naquele momento revelei pra mim mesma que era bissexual e a minha vida virou um mar de rosas, mas não é verdade. Dali pra frente foram muitos e muitos anos de procurar a validação por essa descoberta. Então eu comecei duvidando de mim mesma, eu comecei achando que eu não podia,
Depois eu comecei a entender que existia esse desejo, que existia esse elemento interesse por pessoas do mesmo gênero, não vou nem dizer só pessoas do mesmo gênero, mas pessoas não homens cis hétero, e isso foi desencadeando aí uma série de emoções muito conflituosas. Porque ao mesmo tempo em que eu admitia que eu tinha esse interesse, que eu tinha esses sentimentos, eu ainda não conseguia falar sobre isso. Porque como é que eu ia virar pra alguém que perguntasse pra mim como que eu me identificava, e eu ia falar que era bissexual? As pessoas iam olhar pra mim e iam perguntar, sabe? Tipo, tá, mas você é bissexual por quê? Como? Né? Me fala aí 3 meninas que você beijou. Esse dilema de começar a me entender bissexual, mas não conseguir admitir a minha própria sexualidade e não conseguir admitir, precisar duvidar dela o tempo todo, foi o que moldou muito dos anos que vieram. E até o momento em que eu comecei a me envolver com a Helena, que é a minha atual namorada, e eu finalmente entendi que não apenas eu era capaz de sentir desejo sexual, mas também interesse romântico, e tudo em igual medida, por mulheres quanto por homens, foi quando eu finalmente consegui olhar pra mim mesmo e falar, você é bissexual, né? E eu entrei em paz nesses termos. E eu não digo isso com orgulho, de maneira alguma, porque é muito ruim você precisar dessa afirmação, eu precisar dessa segurança de tipo, olha só, eu me apaixonei por uma mulher, então se eu me apaixonei por uma mulher significa que eu sou bissexual de verdade. E todos os interesses que eu tive antes, né, e todo o sofrimento que eu tive pra conseguir ser capaz de entrar nesse relacionamento, porque não foi uma coisa que foi fácil, não foi um interesse que foi fácil de admitir, não foi um relacionamento que veio livre de cobranças, de medos, a saída de armário foi cruel. Então todas essas pequenas coisinhas, né, formaram anos e anos de um sofrimento psicológico muito grande, né, de provações e de sentir que eu precisava provar para alguém o tempo todo, né, de sentir que eu não podia falar em voz alta o que eu era, quem eu era, como eu me sentia, enquanto eu não tivesse como comprovar. Muito bem, né? Quando a gente chega numa discussão dessas sobre livros, pra mim é como se eu estivesse tomando na cara exatamente tudo que eu tomei na cara nesses últimos anos. Que é dizerem pra mim, olha, você até pode ser, ou dizer que é bissexual, mas enquanto você não tiver uma comprovação em 3 vias que valide essa bissexualidade, então ela não existe. E digo mais, você vai ser lido de acordo com o relacionamento onde você tá, né? E a sua bissexualidade, ela sempre vai ser colocada em dúvida, ela sempre vai ser questionada, ela sempre vai ser invisibilizada. Então não importa se você está com um homem e você se interessa também por mulheres, você é heterossexual porque você está com um homem. Não importa se você está com uma mulher e você também se interessa por homens, você é sapatão porque você está envolvida com mulheres. A sua leitura, ela sempre vai ser condicionada à pessoa que está com você. E eu digo isso não querendo que o mundo adivinhe a minha orientação sexual, porque eu não acho que seja esse o ponto. Mas vocês entendem que existe um problema quando a gente só considera válida uma orientação sexual, uma verdade de vida a partir do momento em que ela tá condicionada para o que a gente quer? Se dentro da literatura você só aceita essa representatividade, meu Deus, essa representatividade bissexual, quando ela condiz com o seu padrão do que significa ser não heteronormativo, então a gente tem um problema. Você não tá, de fato, querendo essa experiência do que é ser bissexual. Porque, cara, a representatividade bissexual pra mim, ela passa não só por eu escrever um personagem que seja apaixonado por X ou Y, por eu dizer que pessoa gosta de X ou Y, mas passa por essas dúvidas. Passa por eu olhar pra esse personagem e eu enxergar nele o que eu vivi. E o que eu vivi? Eu vivi aí trocentos anos, muito antes de eu chegar nessa conclusão aí em 2016, quando eu olhei pra mim mesma e falei, acho que eu sou bissexual. Eu já tinha passado por anos e anos de abafar como eu me sentia, de achar que era errado, de achar que eu não podia, de questionar. E esse questionamento, embora ele seja de uma certa forma existente, parte da vivência LGBT para basicamente todo mundo, ele não é igual para pessoas que estão em lugares diferentes desse aspecto. Eu, enquanto uma pessoa homossexual, não vou saber o que é a experiência de descoberta e de
falta de espaço e de visibilidade de uma pessoa que é de uma pessoa que é aro. Então cada um de nós tem uma vivência única. E isso, embora seja impossível da gente descrever em um único livro, em uma única forma de arte, também passa por uma certa violência eu tô rindo de nervoso, por uma certa violência e por um enorme grau de invisibilidade, a gente dizer que só é válido, né, que só tá dando visibilidade de verdade quando você obedece a um determinado padrão. Se pra você a visibilidade bi só existe a partir do momento em que o personagem ou a pessoa se relaciona com alguém do sexo do mesmo gênero, então tem uma notícia pra você. Isso me lembra quando eu lancei O Estagiário, que foi o meu primeiro livro de New Adult Hot, que eu escrevi lá no Wattpad, que eu lancei na Amazon. E na época que eu estava escrevendo ele no Wattpad e depois quando eu lancei ele na Amazon, eu já tinha plena ciência de que eu estava tomando algumas decisões ali que seriam muito amplamente questionadas, e eu mesmo assim afirmei, finquei o pé e fui com a minha decisão de que o meu mocinho era um mocinho bissexual. E ele é um mocinho bissexual que em momento algum se envolve com outro homem durante a narrativa daquele livro, que fala sobre a sua bissexualidade, mas fala de uma maneira muito, não vou nem dizer vaga, mas assim, superficial, no sentido de que não é uma coisa que é relevante, que faça uma puta diferença pra história. E muita gente, mas assim, muita gente me criticou por essa escolha. Porque, tipo, não tinha necessidade do Nicholas ser bissexual. Ou aonde está a representatividade bissexual? Cara, eu tenho uma notícia também pra te dar. A vida das pessoas bissexuais, assim como a vida das pessoas gays, das pessoas lésbicas, das pessoas agênero, de todas as pessoas dentro da comunidade LGBT, não se resume a você ser aquela orientação, a você ser essa identidade de gênero. Tipo, é legal, sabe? É legal você ter um livro que perpassa essas questões, é legal a gente ler histórias que falam com coisas que se comunicam com as nossas histórias, é legal. Só que eu não quero passar o resto da minha vida lendo histórias de descoberta, eu não quero passar o resto da minha vida procurando problema, entendeu? Porque cansa. Porque depois de todos esses anos, de tudo que eu tomei na cara pra sair do armário, agora talvez eu só queira ler uma pessoa bissexual que tá, sei lá, preocupada com procurar emprego, sabe? Que tá preocupada com como vai pagar as contas, com o VR que acaba no final do mês. Por que tudo tem que ser uma representação modelo? Por que quando a gente vai escrever representatividade, a gente precisa da lição de moral? Por que a gente precisa estar sempre saindo por cima e ensinando alguma coisa para que aquilo seja válido? Por que eu preciso provar para as pessoas exaustivamente, dentro e fora da literatura, a minha identidade é válida, que os meus amores são válidos, que a minha vivência é válida? Por que eu preciso viver em função disso? E isso é tão verdade em outras coisas, não só na questão do LGBT. Isso é muito real também quando a gente escreve literatura com corpos gordos, né? Quando a gente está falando sobre a vivência de ser uma pessoa gorda na sociedade. Por que o tempo todo eu tenho que escrever sobre ser uma pessoa gorda? Sabe? Existe as suas partes ruins, existem as coisas que eu gostaria de ensinar para as pessoas? Existe, mas também existe o dia a dia, sabe? De fazer obra na casa, de ter que fazer faxina, de correr atrás das coisas, de perder, de se apaixonar, de sentir, de viver. A vida das pessoas não se resume só a esse modelo. Por que a gente espera que a arte siga esse patamar? Que é importante a gente trazer essas discussões, é importante a gente trazer visibilidade para as questões difíceis, mas também é importante a gente trazer visibilidade para as questões simples. Porque senão a gente vai estar perpetuando a ideia de que a nossa vida, enquanto pessoa gorda, enquanto pessoa LGBT, tem que ser sempre um martírio, que eu tenho que estar sempre ensinando alguma coisa pra alguém. Eu não quero. Eu não quero que as pessoas só me enxerguem enquanto uma pessoa bissexual quando eu saio com a Helena e fico de mão dada e fico pendurada chamando ela de meu amor. Eu quero que as pessoas entendam que há uma possibilidade de eu não ser uma pessoa hétero quando eu tô com meu namorado também. Quando eu me interesso por um homem, quando eu elogio um homem, porque gostar de pessoas de gêneros plurais faz parte da minha experiência, faz parte da minha identidade, faz parte da minha orientação sexual. E se isso não é respeitado, se só é respeitado perante uma ressalva, é isso. Não sei se eu cheguei a algum lugar com esse vídeo, mas eu tava meio com isso entalado e precisava desabafar, então eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí, porque vira e mexe tem coisas interessantes aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido e gostado do meu novo espaço. E a gente se vê na próxima. Beijinhos e até mais.